Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre população. Mas antes da gente entrar um pouquinho na análise das transformações relacionadas à população, nós precisamos entender um pouquinho como se forma esse estudo, através de quais taxas, quais são as suas importâncias, né, e sobre o que significa cada uma dessas taxas, sobre qual assunto ela se relaciona. Então nós vamos tratar essa aula como uma introdução à demografia, que é o estudo da população, através do estudo das taxas, né, e como essas taxas se diferem no mundo, né, e como essas taxas diferentes no mundo têm relação com o processo de desenvolvimento de cada uma das sociedades. Vamos lá? Então, antes da gente iniciar, né, a gente precisa falar de população. A gente sempre diz que a população do planeta está crescendo, estamos chegando na ordem dos 8 bilhões, alcançaremos essa ordem em breve, mas nós precisamos dizer que a população, apesar de muito grande do nosso planeta, ela está muito mal distribuída. Nós temos cerca de 60% de todos os nossos habitantes, nesses quase 8 bilhões, no continente asiático, cerca de 15% na África, aproximadamente 14% na América, 11% na Europa e menos de 1% na Oceania. Mas isso significa que essas populações dentro desses continentes estão bem distribuídas? Não. Nós sabemos que em todos esses continentes nós temos áreas densamente povoadas e também temos áreas com vazios demográficos, o que a gente poderia chamar também de formigueiros humanos, né? E vazios demográficos também. Quando a gente fala um pouquinho dessas regiões, a gente precisa entender que a população mundial que está chegando na casa dos 7,8 bilhões nem sempre foi desse tamanho, né? A nossa população está passando por um processo de transição, né? E a transição demográfica, como a gente vai ver na próxima aula, tem várias fases. Nós estamos nesse momento numa fase de desaceleração do crescimento demográfico, mas nós acabamos de sair da fase de aceleração desse crescimento, como a gente pode ver aí. Olha só, o nosso primeiro bilhão, a população mundial atinge 1 bilhão de habitantes somente em 1804. Lembrando que nós temos aproximadamente 200 mil anos de existência como sociedade, né? Como população, como homem, nessa forma atual. Então, nós demoramos ali aproximadamente todo esse tempo para atingir 1 bilhão de habitantes espalhados por todos os continentes. Esse 1 bilhão de habitantes vai se tornar 2 bilhões de habitantes em 1927, 3 bilhões em 1959, 4 bilhões em 74, 5 bilhões em 87, 6 bilhões em 98 e 7 bilhões em 2011. E transformaremos esses 7 bilhões em 8 em 2025 e em 10 bilhões aproximadamente em 2083. E vamos diminuir, né, o ritmo de crescimento, chegaremos aos 11 bilhões, possivelmente aos 12 bilhões, mas talvez não passaremos de muito disso, afinal de contas estamos passando por um processo de transição. O que a gente pode perceber olhando essas datas e esses números absolutos é que, no primeiro momento, o ritmo vai se acelerando de duplicação da população, né, de 1 para 2 bilhões, de 2 para 4 bilhões, é cada vez mais rápido, mais intenso. Só que a gente vai ver que esse ritmo vai desacelerando, né, com o passar do tempo, porque nós estamos passando por uma transformação em algumas das taxas, né, que nós vamos ver a partir de agora. Mas antes da gente ver um pouquinho dessas taxas, a gente precisa retomar aquele conceito que a gente falou sobre áreas densamente povoadas, os famosos formigueiros humanos, e áreas pouco povoadas, ou os vazios demográficos. A gente pode ver aí, né, que da população mundial existem áreas que nós temos uma concentração bastante considerável, enquanto nós temos áreas com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, né, ou de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado em todos os continentes. Nós vemos aí áreas de vazios demográficos na América do Norte, na América do Sul, na África, no Oriente Médio, no centro da Ásia, no norte da Ásia, no meio da Oceania, né? O único local que nós vemos pouquíssimos vazios demográficos, somente no extremo norte, é na Europa. A grande parte da Europa é bastante ocupada por ser um continente, né, bastante populoso, mas principalmente por ser um continente muito pequeno. Portanto, todas as áreas têm uma ocupação bastante intensa. E a gente pode ver também áreas densamente povoadas, principalmente na Índia e na China, né? Essas regiões que nós chamamos de formigueiros humanos, devido à sua semelhança, né,
com formigueiros quando a gente vê de cima essas sociedades. São sociedades bastante complexas, com muitos habitantes habitando o mesmo espaço. E aí a gente precisa começar a falar um pouquinho sobre os conceitos e as taxas demográficas que estruturam o estudo da população. O primeiro e mais tranquilo da gente abordar, né, mais fácil da gente retomar, é aquele que chama-se população absoluta. Basicamente refere-se ali ao total de habitantes de um país, de uma região, de uma cidade, de um estado. Né? Não leva em consideração o tamanho desse estado. Portanto, é um número, somente um número. E esse número pode ser classificado como alto ou baixo de acordo com a sua unidade, a quantidade, né, geral. Estamos na casa dos milhões, né, para uma cidade, é uma grande cidade. Para um estado, talvez não seja, mas quantos milhões são esse estado? Então, seria um estado grande. A gente utiliza um parâmetro assim, de comparação com outras regiões do mesmo país ou do mundo. Já a população relativa, ou o que a gente chama de densidade demográfica, é o mesmo esse número de habitantes de determinada região dividida pela sua área, ou seja, por quilômetros quadrados. Isso a gente vai ter já uma noção do quão populoso, né, é na população absoluta e quanto povoado é esse local de acordo com a população relativa. Já o conceito de superpopulação leva em consideração uma relação analítica entre o total de população e a área. Quando a população excede a capacidade dessa área de suprir recursos para essa população, nós falamos que estamos num quadro de superpopulação. Ou seja, para que essa população consiga subsistir, sobreviver, ela vai precisar importar, comprar, né, recursos, água, recursos minerais, alimentos de outras regiões. E a gente pode perceber nesse quadrinho aí comparativo que não necessariamente os lugares mais populosos do mundo são os mais povoados, porque nós precisamos ver uma relação diária. Por exemplo, a China é o país mais populoso do mundo, mas nesse quadrinho aí fica evidente que a Índia é mais povoada, porque a Índia, apesar de também ser extremamente populoso, né, com mais de 1 bilhão de habitantes, né, nós sabemos que ela tem um território menor. Portanto, a densidade demográfica da Índia é quase que o dobro da China. Só que é importante a gente lembrar que a densidade demográfica leva em consideração o território do país como um todo. Se a gente fizer esse território compartimentado por regiões, nós veremos diferentes densidades demográficas. Por exemplo, a densidade do Brasil é uma densidade pequena, porque nós temos dentro do nosso território áreas de vazio demográfico. Então, mas se a gente fizesse a densidade demográfica do Sudeste, ou a densidade demográfica de estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou mesmo da cidade de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro, nós veríamos densidades demográficas muito maiores do que as do Brasil como um todo. Portanto, a gente precisa levar em consideração qual o nosso recorte espacial para a gente estudar a densidade demográfica, para a gente não ter o todo, né, como o estudo da parte que nos interessa mais a fundo. Outros conceitos e outras taxas importantíssimas que permeiam e estruturam todo o estudo de população são as taxas de natalidade e taxa de mortalidade. Obviamente, elas se contrapõem. A taxa de natalidade mostra o número de crianças vivas, né, nascidas numa região num período básico de tempo, principalmente 1 ano, e é expressa em unidades por milhar. Né? Então, 10 nascimentos por mil, né, por 1.000 habitantes, 10.000 nascimentos por 1.000 habitantes, seria um número absurdo. Né? A taxa de mortalidade faz exatamente o oposto, o número de mortos num determinado período, numa determinada região, também feita nessas unidades por milhar. A diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade mostra o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é a relação entre essas taxas. Se nós temos uma natalidade maior que a mortalidade, existe crescimento. Se a mortalidade é maior, não existe crescimento, existe decréscimo populacional. E quando a gente fala de taxa de natalidade, é importante a gente analisar cada uma delas, porque a taxa de natalidade sozinha, ela também nos possibilita entender uma série de questões, como, por exemplo, acesso a métodos contraceptivos, né, acesso à educação sexual, a planejamento familiar, inserção da mulher no mercado de trabalho, entre outras questões. A taxa de mortalidade vai nos mostrar acesso à saúde, qualidade de vida, né, entre outras questões. A alimentação até mesmo poderia ser. Né? Então a gente consegue ver que as taxas sozinhas elas nos demonstram um número, mas a análise, né, comparativa entre as taxas e como elas se comportam em cada uma das regiões nos mostraria outras coisas.
Por exemplo, vamos dar uma olhada em natalidade mundial. Nesse mapinha a gente pode ver que nós temos natalidades baixas nos países que a gente considera desenvolvidos, na América do Norte, na Europa, na Austrália, mas nós temos uma natalidade muito alta nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, o que significa que nasce mais gente, né, de acordo com a relação de desenvolvimento, né, menor. Então isso significa que a natalidade também dá para entender um pouquinho pela taxa de natalidade o nível de desenvolvimento de cada um dos países. A mesma coisa seria se a gente visse a taxa de mortalidade. E a gente vai ver isso mais lá no final, a partir de um outro dado chamado expectativa ou esperança de vida. Quando a gente fala dessas taxas, né, a gente precisa entender também o conceito de crescimento demográfico. Quando a gente fala de crescimento vegetativo, nós estamos falando da diferença entre natalidade e mortalidade. Mas o crescimento demográfico também leva em consideração uma nova variante, principalmente nos tempos atuais de mundo globalizado, que são os imigrantes, né? Então nós temos o crescimento vegetativo, mais a diferença entre as pessoas que saem e as pessoas que entram. Esse é o crescimento demográfico, ou crescimento real, né, de uma população. Então tem várias variáveis que influenciam, né, as migrações, e as migrações serão tema de uma outra aula que nós veremos aqui. Outras taxas importantes, por exemplo, também são as taxas de fertilidade, que é a capacidade fisiológica que a mulher tem de ter filhos, e é importante lembrar que essa capacidade vem se alterando porque a idade fértil da mulher vem se ampliando devido aos avanços da medicina. A taxa de fecundidade também é extremamente importante porque ela nos demonstra exatamente a capacidade de crescimento populacional natural, sem adição de imigração, de um determinado lugar. Porque se a taxa de fecundidade for acima de 2, ou seja, de 2,1 para cima, nós estamos falando que a cada casal terá mais de 2 filhos. Portanto, haverá um crescimento positivo, né, dessa população. Mas a gente pode perceber que em muitos países, principalmente nos países europeus, existe uma diminuição dessa taxa de fecundidade, o que ocasiona um não crescimento populacional, né? Mas esse crescimento demográfico existe por causa das imigrações, né, que tem como alvo principal, região principal de chegada, essas regiões. Afinal de contas, elas são as mais desenvolvidas e geralmente têm as melhores condições de vida, né, e melhores condições de trabalho e etc. Outro dado importante que a gente precisa entender, né, e pode aprofundar os estudos, é a taxa de mortalidade infantil, já setorizada, né, numa parte da sociedade, que é basicamente a relação entre o número de crianças que morrem até 1 ano de idade sobre o total de nascimentos. A taxa mundial é de 49,4, né, crianças, né, mortas até 1 ano de idade por 1.000, segundo a ONU. Só que a gente pode perceber que em certos lugares essa taxa está acima de 150, enquanto em outros lugares essa taxa está entre 10 e 1. Né? Então a gente pode ver que essa taxa de mortalidade infantil mostra exatamente a discrepância social, econômica, de acesso à saúde, de acesso a condições de pré-natal, né, que é aquele acompanhamento da gravidez. Né? A gente consegue perceber essa diferença nos diferentes lugares do planeta. Então, as taxas são importantes porque elas são números absolutos, mas mais importantes que elas são as análises e as comparações, porque das comparações nós tiramos as conclusões sobre quais são as diferenças da população, da vida, das condições de vida da população de cada um dos lugares. Outro dado extremamente importante que eu já disse que a gente ia falar é a esperança ou expectativa de vida ao se nascer, que considera basicamente quantos anos um recém-nascido vai viver, né, a partir da vida naquele local onde ele nasce. E ela é influenciada por condições ambientais, socioeconômicas, de saúde, de educação, basicamente sobre qualidade de vida. Quando a qualidade de vida é mais alta, significa que as pessoas vão viver mais. Então, a gente pode ver que as condições e a expectativa de vida ela é bastante diferente também nos diferentes lugares, o que mostra exatamente a diferença da qualidade de vida. Né? A esperança de vida nos ajuda muito a entender também o que a gente poderia chamar de IDH, que é aquele Índice de Desenvolvimento Humano. Geralmente, né, as maiores expectativas de vida também caminham junto com os melhores IDHs. A gente pode perceber, então, que nós temos áreas que a esperança de vida está abaixo dos 50 anos, enquanto outras está acima dos 80 anos. Ou seja,
que tipo de diferença social, econômica, de saúde, de qualidade de vida existe entre um lugar onde, quando se nasce, você geralmente vive até os 50 anos, e em outro lugar, quando se nasce, se vive até acima dos 80 anos. A gente precisa analisar quais são essas condições, e a gente vai fazer isso ao longo das próximas aulas, tentando entender as diferenças e principalmente as mudanças em relação a todas essas taxas que a gente trabalhou na aula de hoje. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a importância de se analisar as taxas como números absolutos, mas principalmente em comparação com os números dos outros lugares, porque a partir disso nós conseguiríamos compreender as diferenças locais, né, as diferenças a nível interno dentro de um país. É sempre bom lembrar que quando a gente fala de taxas, as taxas de um país não necessariamente são as taxas de todo o país. Dentro do país existem diversas taxas. A expectativa de vida ao se nascer no Sudeste é diferente da do Nordeste, né? A expectativa, a taxa de natalidade do Sudeste ou do Sul é diferente das taxas de natalidade, né, do Norte ou do Centro-Oeste. E a gente precisa entender as diferenças regionais, assim como as diferenças também existem entre bairros. Afinal de contas, os bairros mais ricos da cidade têm as expectativas de vida, as taxas de natalidade menor, expectativa de vida maior, né? Enquanto os bairros mais pobres de uma mesma cidade também têm diferenças entre as taxas, né, em relação aos bairros, né, que são às vezes muito próximos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido e entendido a importância, principalmente, de analisar profundamente essas taxas, né, utilizar essas taxas como ponto de partida para o estudo aprofundado das relações sociais, as relações de saúde, as relações educacionais, as transformações como um todo. Bom, pessoal, um abraço e até mais.